Como eu organizaria minha rotina para criar conteúdo se eu estivesse começando hoje? Eu crio conteúdo de forma consistente há 2, na verdade, quase 3 anos. E se tem uma coisa que eu entendi lá desde o início é que para que a criação de conteúdo realmente gere resultados, você precisa organizar a sua rotina para ela acontecer de forma consistente e constante. Para ela não ficar só naquela ideia ou sendo como um hobby que acontece quando dá tempo, quando sobra tempo, porque um spoiler, não vai sobrar tempo. Você precisa encaixar na sua rotina essa criação de conteúdo de uma forma mais estratégica e intencional. E nesse vídeo eu quero compartilhar exatamente isso com você. Como que eu organizaria minha rotina se eu estivesse começando a criar conteúdo hoje? E na verdade, isso daqui que eu vou compartilhar é muito do que eu fiz desde o meu início, mesmo quando eu não tinha muito tempo, mesmo quando eu estava equilibrando vários pratinhos aqui entre a minha antiga profissão e a minha atual profissão, quando eu estava ali na minha transição de carreira e já criava conteúdo para as minhas redes sociais, e o que eu continuo fazendo ainda hoje para fazer essa criação de conteúdo não tomar tanto tempo da minha rotina e que nesse tempo que eu estou investindo para criar conteúdo, que seja de uma forma mais inteligente, mais estratégica, mais intencional. Então, se você está aí dando seus primeiros passos no digital, começando a criar conteúdo, mas quer fazer isso de uma forma mais direcionada, mais intencional, fica nesse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar. E se você está chegando aqui agora, deixa eu me apresentar. Meu nome é Karine Correia e aqui nesse canal eu compartilho tudo, o que vem me ajudando, o que tem me ajudado a transformar completamente minha realidade. Eu falo sobre rotina, desenvolvimento pessoal, profissional e muito dessa minha rotina aqui dentro do digital. Então, já se inscreve no canal se você gosta de conteúdos como este, gosta desses assuntos, porque eu tenho certeza que a gente vai evoluir muito aqui juntos. Então, até para te contextualizar um pouco, deixa eu explicar onde que eu crio conteúdo, como que eu faço hoje em dia. As minhas principais plataformas e redes sociais são aqui no YouTube, então provavelmente você está vendo esse vídeo pelo YouTube, então eu tenho um canal no YouTube. Esses vídeos do YouTube você também encontra lá no Spotify, então às vezes você está ali lavando uma louça e aí você consegue ouvir e ver também pelo Spotify, pelo Deezer, por essas plataformas de podcasts, então você também consegue ouvir por lá, aqui no YouTube. E as minhas principais redes sociais, que é o Instagram e o TikTok. Lá eu consigo compartilhar a minha rotina mais em tempo real, principalmente ali no meu Instagram. E tenho crescido de forma consistente e constante em todas essas minhas redes. E o que eu vou falar aqui com você, o que eu vou compartilhar, é o que eu fiz lá desde o meu início e o que eu continuo fazendo para que isso continue crescendo, para que eu consiga continuar evoluindo em todas essas redes, entendendo melhor o que dá certo em cada uma dessas redes e, principalmente, conseguir ser constante, consistente, que eu acho que é a dor da maioria das pessoas quando a gente fala em criação de conteúdo. É não conseguir postar, não ter criatividade, é não saber quando, como, da onde tirar as ideias. Então eu quero te trazer aqui 3 estratégias práticas que eu usaria para organizar a minha rotina, que vai te ajudar a sanar aí todas essas dores e que é exatamente o que eu fiz e faço ainda hoje. E isso daqui é o básico que ninguém faz, mas você vai começar a fazer daqui para frente. Então, já entrando na primeira estratégia, eu separaria, que é o que eu realmente faço, sessões de foco. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, vou colocar algo na tela para que você veja depois, em seguida desse, mas as sessões de foco são blocos de tempo em que eu determino que eu vou ficar ali realmente focada em fazer aquela atividade. Então, eu estipulo uma sessão de foco para a criação desses conteúdos. Então, criação no sentido de criar os roteiros, o que eu vou falar, ou se é um carrossel, se é algo estático, se é um post. Eu vou criar a estrutura, o roteiro, como que eu vou fazer? Você precisa dedicar um tempo para isso. Você precisa dedicar um tempo para estruturar os seus conteúdos e você já vai entender o porquê disso. Porque é aqui que a maioria das pessoas erra. As pessoas têm costume de só deixar uma sessão de foco, um bloco de foco para gravar. E aí acontece exatamente isso daqui que eu vou falar, talvez você se identifique com isso. Você senta para gravar, você liga a sua câmera, porque você tem muitas ideias incríveis, mas quando você de fato aperta o play e começa a gravar, as ideias simplesmente somem da sua mente.
porque você não vai conseguir lembrar de tudo que você gostaria de falar. Ou você até vai falar, mas vai ser um raciocínio totalmente desordenado e não vai conseguir passar realmente a mensagem que você queria passar ali naquele vídeo. Vai ficar um vídeo longo demais, vai ficar um vídeo curto demais, sem estratégia, sem intenção. Então, o primeiro ponto, a primeira estratégia prática que você deve trazer aí para dentro da sua rotina para realmente criar conteúdos mais intencionais e estratégicos é ter pelo menos 2 sessões de foco, que podem acontecer juntas, você pode separar mais tempo. Essa daqui não é a minha preferida, tá? Não é a minha alternativa preferida. Eu prefiro ter um dia para essa criação de roteiros, de estrutura, eu coloco uma música, eu organizo aqui o meu ambiente e escrevo as minhas ideias, estruturo esse roteiro de uma forma que pega, que tem um gancho, e eu uso toda essa estrutura que eu mesma criei aqui dentro da minha metodologia para fazer conteúdos que engajem, conteúdos que acessem, alcancem as pessoas certas. E aí a minha outra sessão de foco, que às vezes, na maioria das vezes, acontece em um dia separado, que assim flui melhor para mim, é o momento em que eu vou sentar e aí, de fato, só apertar o play e falar ali e gerar essa conversa e, de fato, criar o conteúdo, gravar o conteúdo. Por que que isso é muito importante? Porque você já vai ter um script. Eu já tenho aqui, eu tô te falando a primeira estratégia, mas eu tô com o notebook logo aqui embaixo, em que eu já sei qual que é a segunda, qual que é a terceira estratégia, e isso me dá um guia, me dá um norte. Não preciso fazer nada engessado, onde cada palavra que eu tô falando aqui está dentro do meu script. Não é isso que eu faço. Porque eu acho que precisa ser essa conversa, essa troca aqui mais fluida. Mas eu tenho um guia, eu tenho um norte, e isso faz a minha gravação fluir muito melhor. Eu não sento aqui e penso, porque esse já é um big spoiler. Se você for fazer isso, você não vai ter ideias suficientes. Você sempre vai sentar e aí dá aquela sensação de que você trava na hora de criar conteúdo. E às vezes essa trava que você sente é só porque você não tem um guia, você não tem o seu roteiro, você não teve a sua sessão de foco para estrutura do conteúdo. Você só reservou essa sessão para a criação, a gravação do conteúdo. Então, tenha essas 2 sessões de foco dentro da sua rotina muito bem definidas. E aí a gente entra na segunda estratégia prática. E essa daqui é o pulo do gato para que o seu conteúdo realmente seja leve, realmente seja fluido, que as pessoas queiram assistir o que você está compartilhando, que as pessoas tenham vontade de comprar, mesmo que você não esteja vendendo. E isso é algo muito legal que acontece frequentemente comigo. Mesmo que eu não esteja ali o tempo todo colocando CTA, né, falando compre, entre, faça, não ali assumidamente vendendo, eu vendo. Porque o meu conteúdo dentro da minha própria rotina, ele vende por mim. Eu mostro pontos e aí a gente já entra nessa segunda estratégia. Aproveite os momentos da sua própria rotina. Takes, momentos, coisas que você faz que já vão te ajudar a provar o seu ponto, que já vão te trazer mais autoridade, que já vão te ajudar a vender o que você vende. Então, até trazendo um exemplo para que você entenda melhor, para ficar mais palpável. Se você atende dentro de um consultório, por exemplo, você é dentista ou você é dermatologista, você tem seus clientes que vão até você, os seus pacientes vão até você no seu consultório. Você pode pegar takes e ali deixar ali um time-lapse gravando, não necessariamente aparecendo o seu cliente, o seu paciente, mas pegando ali os bastidores do seu atendimento. E aí depois você transforma esses takes que você pega em conteúdos para mostrar como que você atende, mostrar quais são os seus diferenciais, ou até mesmo você é estudante de nutrição, já está ali começando a construir a sua audiência para quando você se formar e você já ter os seus pacientes. Você pode mostrar os seus momentos de estudo. Então, quando você está estudando, porque isso vai te dando autoridade. Você já está mostrando ali que você está construindo, que você é uma pessoa confiável. Você está gerando valor e desejo pelo que você vende, seja isso o seu serviço ou o seu produto. Você percebe que takes da sua própria rotina ficam muito mais assim, humano, fluido, as pessoas vão se interessar porque elas querem saber o que você está fazendo no seu dia a dia, nos bastidores ali. Eu compartilho muito os meus bastidores, porque é isso que, sem ficar uma coisa pesada, sem ficar uma coisa forçada,
faz com que eu mostre o que eu tô fazendo, gere desejo nas pessoas pelo que eu faço, pelo que eu construo, pelos vídeos que eu gravo, pelas aulas que eu dou, e estão ali me ajudando a provar o meu ponto, a mostrar a minha autoridade, a construir o meu posicionamento. E o melhor disso tudo é que não me gera mais trabalho. Eu não tô necessariamente parando para gravar para aquele bastidor. É algo que já ia acontecer na minha rotina. Então, essa estratégia é, assim, poderosíssima. Pegue takes, momentos, coisas que já acontecem na sua rotina e começa a compartilhar isso de uma forma mais intencional e mais estratégica. Seja dentro dos seus stories, seja dentro de um conteúdo em vídeo que você vai fazer e narrar depois e colocar uma música, escrever na tela. Isso vai te ajudar a economizar muito tempo e ser mais intencional, mais estratégica no que você está fazendo. E por fim, essa última estratégia que é o que me tira do lugar de acordar todo dia pensando o que eu vou postar, sobre o que eu vou falar, o que eu vou compartilhar, o que eu vou ensinar hoje para quem me acompanha, para a minha audiência, que é justamente ter uma ferramenta para organizar todos os meus conteúdos. Eu vejo aquilo, eu tenho mais clareza, mais direção do que eu vou gravar, do que eu vou postar amanhã, hoje, depois. Isso me traz uma paz mesmo mental e me traz organização, me traz constância, me faz ser mais consistente. Por quê? Porque dali vão sair ideias infinitas de conteúdo. Ali eu faço o meu banco de ideias. Então toda referência que eu pego, toda frase, livro, vai para aquela estrutura. E eu vou abrir aqui para mostrar para você. Então, por exemplo, dentro da minha criação de conteúdo aqui para o YouTube, e eu tenho uma ferramenta dessa que funciona exatamente do mesmo jeito, só que com os objetivos diferentes para cada uma das plataformas. No caso aqui, eu vou mostrar para você primeiro o do YouTube. Então, eu tenho o meu banco de ideias, toda a parte de referências, vi um post que eu gostei, vi um conteúdo que eu gostei, assisti um filme, li um livro, e eu pego essas referências e trago aqui para o banco de ideias. Às vezes um conteúdo vem de alguma frase que eu ouvi alguém falar, ou vem de alguma música que eu escutei, ou vem de algum livro que eu li e achei interessante trazer esse tópico do livro. Então, eu trago aqui para o meu banco de ideias. Então, eu abro um bloco desse daqui, coloco. Às vezes, o conteúdo vem de uma frase, de um insight, e eu trago ele para cá e depois eu venho para a estrutura de conteúdo. Lembra que eu falei que eu tenho um passo a passo para criar o conteúdo, para ele ter um gancho inicial, para que ele tenha um caminho que engaje, que faça sentido? Eu pego esse conteúdo, que às vezes é essa frase, ou uma imagem, ou um vídeo, e trago para cá, para que eu destrinche esse conteúdo, escreva. Então, eu sempre faço aqui uma escrita livre, então eu vou e coloco, jogo as ideias aqui, exatamente como tá na minha mente, sem precisar fazer nenhum sentido, e depois eu pego essas ideias soltas e organizo dentro da minha estrutura de conteúdo, que é o que eu já validei dentro do meu método. Eu já vi que dá certo e é o que me traz os resultados que estão me ajudando a evoluir muito. Então, eu trago isso daqui para o meu banco de ideias. E aí, durante a semana, todo início de semana, eu tenho um momento de sentar e planejar os próximos conteúdos. O que eu vou gravar em qual dia, o que eu vou produzir, o que vai ser de entrega essa semana. Então, eu venho para esse banco de ideias e trago para essas diferentes pilastras aqui, esses pilares, né? E trago para o meu planejando, por exemplo. Então, aqui no meu planejando são as estruturas que eu já tenho mais referência. Eu pego referência de thumb e eu coloco aqui. Eu pego referência do que eu vou falar. E aqui nesse planejando eu destrincho melhor esse conteúdo. São os conteúdos que eu estou trabalhando aqui dentro da minha sessão de foco de criação de roteiro. Eu sento e planejo de fato, escrevo de fato esses conteúdos em planejando. E aqui o que eu já fiz, então, por exemplo, eu já gravei esse vlog só tá terminando de ser editado e vai ser postado. Então ele tá aqui em feito porque ele já foi feito. Esse, por exemplo, eu já trouxe para cá, que é o que eu tô gravando agora nesse momento. Como eu organizaria minha rotina para criar conteúdo se estivesse começando hoje. É o que eu tô gravando aqui agora nesse vídeo conversando com você. E aí, postei, eu passo ele pro status de postado e ele já vai ali para minha outra aba. E o mais legal aqui é que eu consigo visualizar isso dentro da minha grade de conteúdos, dentro do meu calendário. Eu gosto de colocar também essa visão que é justamente 11 de 106. Então, esse último vídeo que eu postei dos 4 super hábitos, vou deixar ele aqui na tela para que você veja. Ele foi o meu 11º vídeo de 2026. E a minha meta são 106 vídeos. Então, eu tenho essa visão do meu progresso, do quanto que eu tô evoluindo aqui
no ano. A minha meta é postar 2 vídeos por semana, então eu tenho conseguido postar de forma consistente os 2 vídeos e eu tenho essa visão que me ajuda muito a ver os próximos vídeos. Eu vou organizando isso semana a semana e sempre fazendo esse fluxo. Tá no meu banco de ideias, vai pro meu planejando, vai pro feito, vai pro postado. E esse é um fluxo que funciona muito bem, não só pro meu YouTube, mas também pro meu Instagram. Eu tenho a mesma estrutura, porque os formatos são diferentes, a forma que eu trago o conteúdo é diferente. Tem conteúdo que eu trago no meu Instagram e eu não trago pro YouTube, vice-versa. Então, eu tenho essa mesma ferramenta pro meu Instagram. E é isso que me ajuda a ser constante. É isso que me ajuda a recalcular, refazer, melhorar. Sempre que eu olho para essa ferramenta, eu tenho dados, eu vejo se eu estou fazendo, se eu não estou, quando eu postei. Então, eu tenho essa visão muito bem estruturada. E uma coisa que é muito legal é que eu sempre avalio o resultado do conteúdo e trago insights de por que esse conteúdo foi bom, por que ele não foi. Então, trago aqui muito bom, mediano, muito ruim. E eu tenho esse processo de lapidação. Se eu categorizei esse conteúdo como muito ruim, eu busco entender por que ele foi muito ruim. Será que foi a entrada? Será que foi o gancho? Será que foi a imagem, o áudio, a iluminação? Então, eu vou entendendo e aí entra nesse processo de lapidação. Ter essa ferramenta como um apoio na minha criação de conteúdo faz com que todo o processo seja muito mais leve. Eu não me sinto perdida, eu não me sinto confusa, eu não fico sem ideias, porque eu tô sempre alimentando isso daqui com novas ideias, com novos insights e até mesmo percebendo o que mais deu certo para que eu simplesmente traga mais disso, para que eu simplesmente replique, refaça, traga novos olhares, traga de formas diferentes, porque é exatamente esse processo que vai fazer as suas redes sociais crescerem e principalmente alcançarem as pessoas certas. E se você está começando a criar conteúdo, ou até mesmo se você já cria conteúdo, mas não tem estratégia, não tem um direcionamento, não consegue ser constante, eu quero que você saiba que você não precisa mais bater cabeça aí sozinha. Dentro do meu acompanhamento individual, dentro da consultoria, eu vou realmente sentar com você, estruturar toda a estratégia, organizar a sua rotina junto com você para criar conteúdo. Eu compartilho todo o meu conhecimento, todas as estratégias que eu já entendi, o que deu certo, o que não deu certo. E ainda compartilho todas as minhas ferramentas de organização, de criação de conteúdo, como essa, por exemplo, que eu compartilhei com você aqui nesse vídeo. Então, lá eu vou criar essa ferramenta já personalizada para você, com os principais conteúdos, os pilares de conteúdo, os formatos de conteúdo. A gente vai estruturar tudo isso junto. E no final você sai com um plano de ação que você vai colocar em prática semana após semana para fazer a sua criação de conteúdo acontecer. Eu vou te dar os feedbacks. Enfim, eu vou te acompanhar ali de pertinho, de forma individual, personalizada. E se você sente que é o seu momento, se você tem interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo para você fazer a sua aplicação. Dentro da aplicação, você já me conta e todo o seu contexto, tem as perguntinhas lá para você ir respondendo. E aí eu entro em contato com você individualmente para a gente seguir juntas aí dentro desse acompanhamento individual, dentro da consultoria. Então, o link está aqui embaixo. Se você tem interesse, é só clicar no link e seguir esses passos. E se você chegou até aqui, você é uma pessoa muito, muito importante para mim. Eu quero muito que você comente aqui embaixo a nossa palavra-chave, que vai ser ferramenta. Então, comenta aqui embaixo ferramentas se você chegou até aqui, porque eu quero muito responder o seu comentário, te agradecer por ter ficado no vídeo até o final, porque para mim isso é muito, muito importante. Curte esse vídeo, deixe seu comentário, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo. Beijo, tchau!